Graça e paz lhes sejam multiplicadas. Estamos iniciando mais um estudo bíblico das nossas quintas-feiras. Vamos orar, irmãos? Obrigado, nosso Deus, por mais este momento que o Senhor nos dá. Oportunidade em que podemos estudar a Tua Palavra, podemos nos fortalecer em Ti. Trabalha, Senhor Deus, nas nossas vidas, através do Teu Espírito Santo. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém. Vamos para a segunda parte do capítulo 1 da carta aos Colossenses. Vamos começar lendo. Nós estudamos dos versos 1 até 14 na semana passada. Hoje nós vamos estudar aí começando no verso 15. O capítulo vai até o verso 29. Vamos iniciar então a leitura aí a partir do verso 15. Colossenses capítulo 1, então, começando no verso 15. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha supremacia, pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão no céu, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Antes vocês estavam separados de Deus e em suas mentes eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês. Mas agora ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo, mediante a morte, para apresentá-los diante dele santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação, desde que continuem alicerçados e firmes na fé, sem se afastarem da esperança do Evangelho que vocês ouviram e que tem sido proclamado a todos os que estão debaixo do céu. Esse é o Evangelho do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Agora me alegro em meus sofrimentos por vocês e completo no meu corpo o que resta das aflições de Cristo em favor do seu corpo, que é a igreja. Dela me tornei ministro de acordo com a responsabilidade por Deus a mim atribuída de apresentar-lhes plenamente a palavra de Deus. O mistério que esteve oculto durante épocas e gerações, mas que agora foi manifestado a seus santos. A ele quis Deus dar a conhecer entre os gentios a gloriosa riqueza deste mistério, que é Cristo em vocês,
a esperança da glória. Nós o proclamamos, advertindo e ensinando a cada um com toda a sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Para isso eu me esforço, lutando conforme a sua força, que atua poderosamente em mim. Lemos até o verso 29, o último verso deste capítulo 1. Nós podemos dar um título para estes versos de 15 a 20. A supremacia de Cristo. Porque é o que Paulo faz aqui, ele mostra o quanto Jesus é soberano, o quanto Jesus é Senhor, o quanto ele está acima de todos. Dos versos 15 a 17, Paulo mostra a supremacia de Cristo na criação. Dos versos 18 a 20, ele mostra a supremacia de Cristo na redenção. Então, uma passagem assim muito profunda para falar sobre o senhorio, o poder de Jesus, quem Jesus é. Na verdade, Paulo apresenta Jesus aqui realmente como o Deus Filho. Então, quando nós voltamos aí no verso 15 para começarmos a comentar, basta verificarmos a forma como Paulo já começa. Ele é a imagem do Deus invisível. Jesus mostra o Deus que nós não conseguimos ver. Em Jesus nós vemos o Deus invisível. É isso que Paulo está dizendo aqui. Que Jesus, ele é a imagem, ele reflete o Deus invisível que nós não temos condições de ver. Jesus é a imagem do Deus invisível. Jesus é o primogênito de toda a criação. Aqui nós começamos a comentar um pouco esta descrição de Jesus feita por Paulo. Uma bela descrição de Cristo, uma bela descrição do seu ministério, porque até os versos 22, na verdade, não apenas 20, Paulo vai continuar falando da supremacia de Jesus, mostrando o efeito do que Jesus faz na nossa vida, na restauração da criação. Então vai falar do seu ministério também. Então esta é uma bela descrição de Cristo, de seu ministério e de seu senhorio, da sua supremacia sobre todas as coisas. Então, nós concluímos o que já desde este início. Quando nós olhamos para Jesus, nós vemos o Deus invisível. Você quer saber como Deus é? Olhe para Jesus. Para Jesus é possível olhar porque ele veio em carne e osso. Podemos ver Deus na face de Cristo. E mesmo que você e eu não tenhamos vivido na época em que Jesus veio ao mundo, nós temos uma bela descrição do Cristo homem na Bíblia, nos evangelhos, nas cartas, na apresentação do próprio evangelho, nós temos uma rica descrição de quem é Jesus,
de como Jesus é e tudo que Jesus se mostrou a nós. Quando ele fez isto, ele estava refletindo o Deus invisível. Então, ele é a imagem do Deus invisível, mas é o primogênito de toda a criação. E é importante entender o sentido de primogênito aqui. Primogênito de toda a criação aqui não significa a primeira criatura de Deus, a primeira das criações de Deus. Não. O sentido aqui é o sentido que o judeu dava a primogênito em termos de primazia na família. O primeiro filho, ele tinha primazia sobre os outros, tinha direitos que os outros filhos não tinham. Então, primogênito de toda a criação, aqui relacionado a Jesus e criação, tem esse sentido. Jesus é o primeiro em dignidade, o primeiro em excelência, em distinção, em supremacia. Então, título de superioridade na posição. Não tem nada a ver aqui com tempo. Há seitas que ensinam uma heresia tremenda quando falam que Jesus foi a primeira criação de Deus. Ele não poderia ser Deus, Deus verdadeiro, se fosse criação de Deus. O próprio Pai diz: a minha glória não darei a outrem, e o Filho aceitou a adoração. Bem, então, quando nós olhamos para Jesus, nós vemos o Deus invisível. Primogênito de toda a criação, primeiro em dignidade, excelência, distinção, supremacia. Título de superioridade na posição, primogênito, e não no tempo. Jesus, ele estava na criação com o Pai. Ele é eterno com o Pai. Verso 15 ainda. Imagem de Deus. Aqui e em 2 Coríntios 4, verso 4, Jesus é apresentado desta forma. Lá na segunda carta do apóstolo Paulo, capítulo 4, verso 4, nós lemos assim: o Deus desta era cegou o entendimento dos descrentes. Olha aí, Deus com D minúsculo. Cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do Evangelho da glória de Cristo. A luz do Evangelho da glória de Cristo. O que este Evangelho faz por nós, o que Cristo, que é a proclamação deste Evangelho, faz por nós. E Paulo termina o verso falando que é a imagem de Deus. Então, lendo sem interrupção: o Deus desta era cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então, o apóstolo Paulo aqui, aos Coríntios, também fala de Jesus sendo a imagem de Deus. Lá na carta aos Hebreus, o autor daquela carta, também num trecho muito bonito da palavra de Deus, um trecho assim, que fala de Jesus, a beleza como ele é descrito aqui, também em termos de primazia, de poder, de superioridade a qualquer outro ser. E lá nós temos no verso 3 também a descrição de Jesus relacionada a Deus. Agora, vamos começar no verso 1 para termos uma leitura completa daquilo que o autor da carta aos Hebreus fala lá.
nós lemos assim, Hebreus capítulo 1, começando no verso 1. Há muito tempo Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas. Mas nesses últimos dias, esse é o verso 2, falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. Olha, Jesus, herdeiro de todas as coisas, já nos lembra lá o conceito de primogênito e primazia por ser primogênito. Então vejam o sentido aí de Jesus relacionado à criação. A quem constituiu herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. Por meio de Jesus, Deus fez o universo. Jesus estava na criação. Verso 3. O Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser. Olha aí o que o escritor bíblico aqui, escrevendo aos Hebreus, fala sobre Jesus. Ele é o resplendor da glória de Deus. Ele é a expressão exata do seu ser. Jesus é a expressão exata de Deus. Quem olha para Jesus vê Deus. Olhar para Deus é olhar para Jesus. O Filho é o resplendor da glória de Deus, a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade nas alturas. Verso 4, apenas para completar. Tornando-se tão superior aos anjos, quanto o nome que herdou é superior ao deles. Mais à frente aqui aos Colossenses, nós vamos ver um pouco desta supremacia de Jesus, inclusive em relação a anjos, porque ele é superior a toda a criação. Bem, isso é o que está aí na carta aos Hebreus. Então nós temos, ele é a imagem do Deus invisível, imagem de Deus aqui e em 2 Coríntios 4:4, e lá em Hebreus o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser. O que tudo isso significa? Quer saber como Deus é? Olhe para Jesus. Quer uma descrição de Deus? Olhe para Jesus. Jesus reflete e revela o Deus invisível. João, capítulo 1, verso 18. Percebam como está bem claro o que o apóstolo João diz ali acerca de Jesus. Ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito, que está junto do Pai, o tornou conhecido. Verso interessante sobre vários aspectos. Ninguém jamais viu a Deus, nenhum mortal viu a Deus. Mas o Deus unigênito, ou seja, Jesus, olha aqui, unigênito, único da sua espécie. Aqui então nem se fala primogênito, fala-se unigênito. Isso inclusive o diferencia de toda a criação, para mostrar inclusive que ele não foi criado, ele foi gerado eternamente de Deus, é filho eterno de Deus, não teve princípio. O Filho, o Deus unigênito, e olha como João fala aqui também, o Deus unigênito. Ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito que está junto do Pai o tornou conhecido. Onde Jesus está hoje? Junto do Pai, à direita do Pai, como nós lemos, por exemplo, em Romanos, no capítulo 8.
intercedendo por nós. Então, que nós vemos aí, Jesus reflete e revela o Deus invisível, aqui, verso 18 do capítulo 1, falando: ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito que está junto do Pai o tornou conhecido. Jesus veio, nos disse quem era Deus, nos disse como Deus era e ainda se mostrou exatamente como Pai. E é isso que nós vemos lá em João 14, verso 9. O capítulo 14 de João começa com Jesus falando a seus discípulos, já naquela parte final em que ele vai preparando seus discípulos, porque naquela noite ele seria entregue para ser crucificado. Então, Jesus fala lá nos versos 1 e 2, para eles não ficarem perturbados, que ele ia preparar lugar para eles e queria voltar para que eles e buscá-los para que eles estivessem com ele eternamente onde ele estivesse. E Jesus continua falando com eles lá em termos assim até de despedidas, fala do Pai, e aí Filipe no verso 8 Pai falou: Jesus, mestre, resolve esse problema de uma vez por todas. Mostra-nos o Pai e isso nos basta. É o que Filipe fala lá em João 14, no verso 8. Ele, claro, estava totalmente confuso, eles não tinham a visão total de Jesus, ainda de quem Jesus era. Então ele fala, disse-lhe Filipe, Senhor, disse Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Porque Jesus está falando que vai para o Pai, que Ele é o caminho, a verdade e a vida. E aí no verso 9 Jesus respondeu, você não me conhece, Filipe, mesmo depois de eu ter estado com vocês durante tanto tempo. Quem me vê, vê o Pai. Como você pode dizer, mostra-nos o Pai? A impressão que eu tenho aqui é que Deus está falando, Deus o Pai, e não Jesus, nesse início de verso aqui, quando ele diz, você não me conhece, Filipe, mesmo depois de eu ter estado com vocês durante tanto tempo, Deus Pai ali com eles durante tanto tempo. E é Jesus quem está falando, mas quem vê o Filho vê o Pai. E é isso que Jesus quer dizer, é isso que ele quer mostrar para os seus apóstolos, e eles ainda não enxergavam. Mas esta é uma lição preciosa que Jesus nos passa. Quem quer saber, quem tem essa curiosidade de saber como é o Pai, basta olhar para o Filho, porque o Filho veio inclusive para revelar o Pai, para nos trazer esta revelação e mais, para dizer que Ele é um Deus trino, Pai, Filho, Espírito Santo, que planejou e executou a nossa salvação. Então Jesus reflete e revela o Deus invisível. Verso 16. Pois nele, em Jesus, foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Aquilo que nós lemos, inclusive, na carta aos Hebreus, lá no início do capítulo 1. Em Jesus foram criadas todas as coisas. Ele estava no princípio. Sem ele nada do que foi feito se fez, como nós lemos em João capítulo 1 e na carta aos Hebreus. Ele estava na criação, ele fez parte da criação. Sem ele, a carta aos Hebreus também menciona isto, o Filho é o resplendor da glória de Deus, a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa.
Então, nós vemos aqui o Filho sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Se assentou à direita da majestade nas alturas, está escrito aqui também no verso 3, concordando aí com o que nós tínhamos falado antes. Então, em Jesus foram criadas todas as coisas, em todos os lugares, céus e terra, visíveis e invisíveis. As visíveis aqui se referem ao mundo material. Alguns poderiam até pensar as invisíveis, o mundo micro, nós não vemos a olho nu, né? Mas nós temos inclusive como constatar e ver através de equipamentos eletrônicos. Nós vemos o mundo microscópico, então deixam de ser invisíveis. O invisíveis aqui se refere aos anjos. Se refere à criação invisível de Deus. Quando se fala aí de tronos, soberanias, poderes, hierarquias que seja, se refere a todos os poderes, mundo espiritual, mundo material. Nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra. Céus em termos de universo também, inclusive. Visíveis, invisíveis. Sejam tronos, soberanias, poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Percebam como Paulo procura ser abrangente. Por isso que ele vai citando visíveis e invisíveis, sejam coisas relacionadas a hierarquias de poder, soberanias, tronos, autoridades, para mostrar que tudo isto está abaixo de Cristo. Todas as coisas, ele repete inclusive aí no início e no fim. Nele foram criadas todas as coisas, e aí ele vai citando céu, terra, visíveis e invisíveis, tronos, soberanias, poderes, autoridades, e aí fala de novo, todas as coisas foram criadas por ele. Então fica bem claro aqui, por ele e para ele. Jesus criou todas as coisas para si. Ele é o Criador e o dono de tudo. Estava com o Pai na criação. Nosso Deus trino, inclusive. Cristo é supremo sobre tudo. Isto inclui o mundo material e espiritual, homens e anjos. Jesus é superior aos anjos, como nós lemos na carta aos Hebreus, capítulo 1. Jesus é superior a tudo e todos. Supremacia de Cristo. É o que nós vimos até aqui sobre a criação. Verso 17, ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. O que isso significa? Que ele é antes de todas as coisas, ele é antes da criação, ele não foi criado, ele é antes de tudo que foi criado, ele é eterno com o Pai. Aquela profecia messiânica lá do profeta Isaías, que fala, o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai Eterno, o Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Este Pai da Eternidade, este Pai Eterno, um dos atributos do Filho do Messias, que é eterno com o Pai. Ele é, portanto, antes de todas as coisas, porque ele é autoexistente, ele sempre existiu, é um com o Pai, gerado eternamente de Deus. Supremo sobre o tempo, portanto, antes do tempo. João 1, versos 1 e 2, que nós já citamos, no princípio era o Verbo, a palavra, o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus. Ele estava no princípio, todas as coisas foram feitas por meio dele, sem ele nada do que foi feito se fez. Em Romanos 8, 58, Jesus discutindo lá com os religiosos que estavam sempre pegando no seu pé, procurando um motivo para crucificá-lo, para prendê-lo e matá-lo, ele fala, antes que Abraão existisse, eu sou. Naquela discussão lá, em que eles diziam que o pai deles era Abraão, e Jesus fala que Abraão,
ele esperou o dia de Jesus. Ele fala, mas você não tem 50 anos? Jesus fala, antes que Abraão existisse, eu sou. E ele usa o mesmo termo usado por Deus quando apareceu a Moisés na sarça ardente, que Jesus está dizendo, eu sou. O Pai e o Filho são o eu sou. Portanto, eterno, porque eu sou traz esse significado por trás deste termo, eterno e sustentador. E Jesus é supremacia na redenção também. A partir desse verso 18, nós vemos agora a segunda parte desta supremacia de Cristo. Na criação, primeira parte, na redenção, a segunda parte. Momento em que vamos ver bastante aí agora sobre o Evangelho, a maravilha que é este plano de Deus para a nossa salvação, para a nossa reconciliação, para nosso resgate. Olha, ser humano e toda a criação é o que nós vemos na Bíblia. Ser humano e resgate de toda a criação. Verso 18. Ele é a cabeça do corpo. Sabemos bem disto. Jesus, ele é a cabeça da igreja, ou o cabeça da igreja, a cabeça do corpo. Então, ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Jesus é o dono da igreja, é o Senhor da igreja, é aquele que conduz e orienta a igreja. A igreja de Cristo. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, o primeiro que ressuscitou para não mais morrer. Ele venceu a morte e é ele que tem o poder de nos dar essa vitória também sobre a morte. Aqueles que ressuscitaram um dia morreram novamente. Jesus vai trazê-los. Ele vence a morte e nos dá também essa vitória. A morte é o último inimigo a ser vencido, é o que nós aprendemos na palavra de Deus. Então ele é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo, o que significa tudo? Para que em tudo tenha supremacia. Olha lá, aquela supremacia do primogênito no sentido lá dos judeus. Então, o princípio da nova criação. Ele que resgatou a criação decaída, decadente e a tornou nova. E primogênito dentre os mortos, o primeiro a ressuscitar. Verso 19, olha, vejam como nós estamos falando agora do Evangelho de Cristo, aquilo que ele fez por nós e os efeitos, o resultado deste Evangelho na criação, nas nossas vidas. Pois foi do agrado de Deus que nele, em Jesus, habitasse toda a plenitude. Foi do agrado de Deus que em Jesus habitasse toda a plenitude. E o que Paulo quer dizer com plenitude? Porque para os filósofos e para os gnósticos da época, plenitude tinha outros sentidos, ligados a conhecimento, ligados àquilo que eles defendiam lá nas suas filosofias. Mas Paulo, com plenitude aqui relacionada a Cristo, ele quer dizer que foi do agrado de Deus, que em Jesus habitasse toda a plenitude, ou seja, a totalidade de Deus, com todos os seus poderes e atributos. Em Cristo, Deus habita totalmente, com todos os seus poderes, com todos os seus atributos. Em Cristo, Deus se manifesta totalmente. Foi do agrado de Deus que fosse assim, para que nós, inclusive, o conhecêssemos. Cristo, que veio em carne, nos mostra como é Deus. Descrição do Evangelho de Cristo. Nós estamos
vendo aqui nesta parte agora da supremacia de Cristo na redenção. Isto vai até o verso 22, o 23 ele extrapola um pouquinho. Tecnicamente, até o verso 22 e o 23, quando nós estudarmos, nós vamos falar um pouquinho sobre ele. Aqueles que permanecem firmes jamais vão se afastar de Cristo. Verso 20. E por meio dele reconciliar-se consigo todas as coisas. Então, foi do agrado de Deus que em Jesus habitasse toda a plenitude de Deus, ou seja, toda a totalidade de Deus com todos os seus poderes e atributos, e foi do agrado de Deus também que por meio de Jesus, Deus, reconciliasse consigo todas as coisas. Cristo reconcilia todas as coisas com Deus. Foi isso que nos referimos, foi a isto que nos referimos há poucos minutos atrás. O Evangelho, ele é completo em resgatar e restaurar não apenas o ser humano, mas a criação com ele. Por meio de Jesus, foi do agrado de Deus reconciliar consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra, quanto as que estão no céu, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Olha aí, Evangelho puro, o sangue de Jesus derramado na cruz, o preço pago por Jesus traz como resultado a reconciliação com Deus de todas as coisas. Aquele mundo que estava decaído, ele através deste ministério de Jesus, desta obra de Jesus, desta entrega de Jesus em nosso lugar. Então, tudo isto é reconciliado com o Pai. As coisas que estão na terra, as que estão no céu, ele estabelece a paz por seu sangue derramado na cruz. Então nós vemos aí o que é a harmonia com efeito pleno no futuro. Jesus realizou tudo isto por nós. Agora, por causa da decadência em virtude do pecado, da queda do homem, nós vamos desfrutar plenamente os efeitos do que Jesus fez por nós e toda a natureza, por assim dizer, no futuro. Romanos 8, verso 21, aquela passagem em que o apóstolo Paulo fala que nós gememos e que inclusive a natureza geme também. Quando nós chegamos ao verso 21, nós lemos sobre esta parte. A própria natureza criada será libertada da escravidão da decadência em que se encontra, recebendo a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Este é o verso 21 aí de Romanos 8. Os versos 21 e 22 vão ainda falar um pouquinho dos efeitos deste evangelho de Cristo em nós. Antes vocês estavam separados de Deus, em suas mentes eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês, mas agora ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo, mediante a morte, para apresentá-los diante dele santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação. Mas nós vamos ficar por aqui, até este verso 20. Muita coisa profunda. O apóstolo Paulo foi inspirado pelo Espírito Santo para trazer termos preciosos, termos maravilhosos, e nós, faltam-nos palavras para descrever a beleza que é esta passagem. Na próxima semana nós vamos continuar então com este estudo abrangendo os demais versos e assim terminando o capítulo 1 desta carta aos Colossenses.
Vimos aqui um pouquinho do motivo pelo qual eu gosto tanto desta carta de Paulo aos Colossenses e porque eu a escolhi para nós estudarmos agora, depois do término lá do estudo da primeira, segunda e terceira cartas de João. Vamos orar, irmãos, e assim estamos encerrando mais um estudo bíblico de nossas quintas-feiras. Obrigado, nosso Deus, por mais este estudo. Obrigado porque o Senhor se revela plenamente no seu Filho Jesus. O Senhor veio ao mundo e o homem pôde tocar em Jesus, pôde falar com Jesus, pôde ver Jesus e assim Jesus, experimentando inclusive a natureza humana, pôde revelar o Senhor plenamente a nós. Obrigado por este ensino. Obrigado, Senhor Deus, por tão precioso Evangelho. Obrigado porque nós ouvimos acerca do Teu Filho e entregamos nossa vida a Ele. Ensina-nos, Senhor Deus, a comunicar este Evangelho para que mais e mais pessoas possam também passar pela experiência de salvação por meio de Cristo Jesus. Agradecemos por cada um daqueles que estão aqui conosco estudando a Tua Palavra e rogamos as Tuas ricas bênçãos na vida de cada um. Que cada um possa, Senhor Deus, ser testemunha de Cristo neste mundo que tanto precisa de salvação, tanto precisa de arrependimento e de perdão. Usa-nos, Senhor. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Agradecemos mais uma vez a participação de cada um. Estaremos, se Deus assim o permitir, na próxima quinta-feira aqui para continuar este estudo ainda no capítulo 1. Amém? Deus a todos abençoe.